Salmo de número 24, por favor, meus irmãos. Salmo de número 24. Nós leremos este salmo. Como os irmãos sabem, e aqueles que nos acompanham também sabem, nós temos exposto o salmo, esse primeiro saltério, na verdade. O livro dos Salmos é composto de 5 saltérios. São 5 livros, e nós temos exposto o primeiro desses livros, que é exatamente esse primeiro saltério. E começamos já há algum tempo, e estamos agora nesse capítulo 24. A intenção é mais do que conhecer simplesmente o Salmo. A nossa preocupação fundamental é saber como é que este Salmo fala conosco hoje, no dia de hoje, a maneira como ele responde às necessidades e demandas da nossa vida particular, da nossa vida pessoal, da vida que levamos cotidianamente. Então, eu quero convidar você a ler, e precisamos sempre dessa atenção de manter aberta a Bíblia, primeiro porque para que compreendamos exatamente o que o texto propõe, mas em segundo lugar porque é muito importante que você confira na Escritura aquilo que está sendo anunciado, aquilo que nós falamos, e assim você pode nos acompanhar e realmente observar o que Deus nos mostra. Então, por favor, o capítulo 24 do livro dos Salmos diz assim: Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, diz o Salmo. O nosso catecismo, o catecismo que a nossa igreja adota, chamado Catecismo de Westminster, começa as suas perguntas de instrução àquele que inicia a sua fé com uma primeira pergunta, já que os catecismos são organizados em perguntas e respostas, mas uma primeira pergunta. E a pergunta do catecismo é: qual é o fim último dos homens? Qual a finalidade do ser humano? E a resposta é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Você pode não conhecer as outras perguntas do catecismo, mas essa eu tenho certeza que você conhece. Essa é a pergunta feita. A ideia é mais do que simplesmente você conhecer o catecismo, mas a pergunta do catecismo define a nossa própria vida. Ela é como aquilo que dá razão à nossa existência, estabelece a finalidade da nossa vida humana. Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o ponto, ou seja, existimos para essa finalidade, diz o catecismo. O catecismo tira isso, obviamente, da Escritura, de vários textos, inúmeros textos que poderíamos mencionar. Mas, basicamente, se você quiser ver o texto de Filipenses, capítulo 1, no verso de número 20, você vai perceber que Paulo, quando escreve, diz também, diz ele: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer seja pela morte. Ou seja, Paulo está dizendo que não somente a vida tem como finalidade absoluta glorificar a Deus, mas a própria morte humana tem essa finalidade, ou seja, morrer para a glória dele. Paulo vai escrever aos Romanos, por exemplo, que por isso Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É clara a evidência de que a razão da existência humana, e inclusive do fim da nossa própria vida, é uma só: adorar e glorificar ao Senhor. Esse é o ponto.
Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 1, se você quiser acompanhar na carta de Paulo, um pouquinho à frente da carta que ele escreveu aos Filipenses, em Tessalonicenses, Paulo vai dizer claramente que o objetivo nosso, né, a razão da nossa vida nessa exortação, é basicamente viver e agradar a Deus. Inclusive, um teólogo reformado, conhecido teólogo cristão, escreve um livro chamado exatamente isso, Como Viver e Agradar a Deus. Porque essa é a razão da nossa vida, viver para agradá-lo, que é extremamente importante, inclusive, no contexto, porque, se eu não estiver enganado, o grande esforço da nossa vida é fazer com que todos vivam para nos agradar. Tá? Se você é casado, está aí o segredo, né? Viva para agradar. A pessoa tem que viver em função de mim, para me agradar, quando a Escritura deixa claro que a nossa existência tem uma finalidade: adorar a Deus, viver para agradá-lo. E é esse ponto que eu gostaria de trazer agora para dentro do Salmo. Ou seja, este Salmo, não há dúvida nenhuma, é um Salmo de louvor, um Salmo de adoração, em que o salmista aqui claramente expõe a verdade de que estamos diante do Rei da glória, ou Rei digno da glória, ou Rei que possui toda a glória, e que as nossas vidas giram em torno desse Rei e dessa glória. A nossa morte faz sentido por causa desse Rei e dessa glória, e o salmista nos traz exatamente para essa necessidade que existe em nós de adorá-lo e de glorificá-lo. Mas se na verdade adorar e glorificar a Deus depende de como nós viveremos para agradá-lo, a pergunta é simples: qual a adoração que de fato agrada a Deus? E se você é como eu, gosta de pelo menos ver as notícias do que acontece, você há de concluir que não são somente aqueles que não confessam uma fé cristã que hoje desagradam a Deus. Há muitos cultos feitos em nome dele, que eu creio difícil estarem agradando o Rei da Glória. Porque não é feito ou não é realizado da maneira como ele deseja, da maneira que o agrade. E isso é interessante. Se você, porventura, for me convidar para o almoço, pode fazer isso, pode ser jantar também, não tem problema, fique à vontade, para uma refeição. Uma das perguntas que você vai me fazer, como o Igor fez há pouco tempo atrás, é se eu como determinado alimento, porque, na verdade, a intenção é agradar a pessoa que nós convidamos. Pois bem, a questão é essa: nós estamos reunidos esta noite aqui, alguns dos nossos irmãos estão vendo a transmissão, né, de onde eles estão, com a intenção de agradá-lo. A pergunta é: o que o agrada de fato? O que o satisfaz? O que ele considera de fato uma adoração que atenda exatamente à sua exigência tão santa e tão difícil de atender? E o Salmo nos ajuda. Esse Salmo 24 é o último dos 5 salmos reais dessa parte. Começa lá no Salmo 20, 21, 22, 23, 24. São 5 salmos reais, em que o salmista, na verdade, chega aqui ao ápice da adoração. Todos os 5 salmos são salmos de adoração. Eles envolvem, às vezes, lamento, mas veja bem, na Escritura não tem problema nenhum eu fazer um lamento que adore, ou eu realmente ter digamos, um momento de tristeza, mas que dignifique e glorifique a Deus. Isso acontece, e o salmista faz isso claramente, acompanhando aqui estes salmos e concluindo com o 24, que é o ápice, que é o clímax, digamos assim, de toda essa adoração. E esse salmo, então, nos leva a pensar e a considerar aquilo que Deus de fato espera, ou aquilo que de fato honra a Deus, mais do que simplesmente mais dentro de uma liturgia. Por exemplo, se você vai ao Salmo 20, você vai ver que lá o rei ungido, ele na verdade é honrado naquele salmo, e o ponto principal do salmo é que ele é um rei em quem nós podemos confiar. É um Deus
fiel, é um rei ungido fiel a quem nós podemos de fato recorrer. Se você passa para o Salmo 21, você vai ver que ele é um Deus que está vestido de glória pela sua vitória, é um Deus que é vitorioso, é um Deus que vence sempre. Se você vai ao Salmo 22, ele é o rei que sofre, é o rei que padeceu e que subiu à cruz e que na verdade venceu essa própria morte em nosso lugar. Se você se lembra da mensagem de domingo passado, o Salmo 23, ele é o rei pastor e ele é o rei hospedeiro, que nos recebe, nos acolhe, nos supre de tudo que temos. E agora no Salmo 24, ele é esse rei da glória, e é essa pergunta que na verdade este Salmo nos mostra, nos revela acerca dessa adoração. E falando do Salmo, observe, se você está com ele aberto, que ele tem 3 partes muito claras. O Salmo não tem muito jeito de errar. Verso 1 e verso 2 é uma parte do Salmo. Verso 3 ao verso 6 é a segunda parte. E do verso 7 ao verso 10 até o final, a terceira parte dos Salmos. Alguns autores, inclusive, pensam que como ele usa no verso 3 ao 6, uma parte do Salmo 15, ou seja, traz a parte do Salmo 15 aqui para dentro deste Salmo, que isso aqui é uma espécie de composição de salmos diferentes, de salmos que foram reunidos aqui. Talvez pelo final do Salmo, quando diz levantai, ó portas, etc., alguns autores entendem que isso aqui tem a ver com a arca que estava sendo trazida por Davi, de volta para o tabernáculo, depois de ter sido perdida no tempo dos filhos de Samuel. E que Deus agora traz, filhos de Eli, e Deus está trazendo de volta essa arca, exatamente. Aqui um conjunto de possibilidades, e que este salmo teria 3 partes que parecem não serem muito conectadas, parece que elas não conversam uma com outra, mas é exatamente o oposto. Este salmo está nos dizendo por que eu e você devemos viver e agradar a Deus. Pode chamar isso de adoração, de louvor, de glorificação, como você quiser, mas é isso mesmo. Por que nós devemos agradar a Deus da maneira como Ele pretende e deseja ser agradado? Por que nós precisamos fazer de Deus o centro dessa vida, no qual nós vamos gravitar claramente para poder honrá-lo e glorificar? Por que na verdade a minha vida tem que ser para a glória dele? E por que na verdade a minha morte precisa ser para a glória dele? O que na verdade isso justifica à luz do Salmo que o salmista então aqui nos conduz? E eu peço a você então que acompanhe cada uma dessas partes, porque isso fica, na minha opinião, de tudo. Ele é o rei que governa todas as coisas. É muito fácil essa leitura. Ele diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Ele fundou os mares e sobre os rios estabeleceu, aqui traduzido como correntes. Percebem? A ideia aqui é que ele é dono de tudo. Tudo pertence a ele. E tudo na Bíblia é tudo, tá? Até aquilo que a gente acha que não é dele, é dele. Tá? E por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas têm uma visão muito medieval da Escritura e da fé cristã, inclusive. E para ficar um pouquinho mais claro, o inferno pertence a Deus. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor de todos. Satanás pertence a Deus e o serve. Porque Ele é Senhor de todas as coisas, Ele governa todas as coisas. Isso fica claro no Salmo. O Salmo diz simplesmente: a Ele tudo pertence, tudo que está na terra, tudo que está no mar, tudo pertence a Ele. Mais do que isso, o Salmo está dizendo, sem dúvida alguma, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fundou os mares, Ele estabeleceu aqui as correntes, ou seja, Ele estabeleceu a corrente. Ele estabeleceu, Ele fundou e Ele sustenta, ou seja, Ele criou todas as coisas. E aqui entra um detalhe que o contexto histórico, que nem sempre identificamos quando lemos, nos ajuda a compreender o Salmo. Ou seja, ele está nos informando que aqueles deuses que eram adorados, tá? Talvez o Deus do rio, o Deus dos mares, porque tudo que o homem não conseguia controlar,
eu estou me esforçando aqui para dizer ele não consegue, mas é isso mesmo. Tudo que o homem não conseguia dominar naquela época, ela recebia um caráter de divindade. Eu não controlo as chuvas, então, ou o sol, e aí se torna uma divindade. Eu não controlo o mar, então se torna divindade. E essas divindades eram adoradas. Então o salmista está dizendo que este Senhor, que realmente é Senhor de todas as coisas, Ele criou o mar. Portanto, o mar não tem um Deus que o domina, porque o mar pertence a Ele. Ele está dizendo todos os seus ídolos, todos os seus deuses, tudo aquilo que você ergueu, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você constituiu dele, e é Ele quem governa. Podemos, por exemplo, como vamos ver daqui a algum tempo, o Salmo 29, ele vai dizer que Ele preside os dilúvios, numa antecipação de Jesus acalmando a tempestade e tendo domínio sobre as chuvas, ou seja, Ele tem domínio, não são deuses, mas é Ele quem tem tudo sob o seu controle. Ele domina absolutamente tudo e tudo lhe pertence. Fazendo uma primeira aplicação aqui, percebam como isso tem uma aplicabilidade para os nossos dias. Claro que nenhum de nós adora Deus do mar. Eu espero que não. Ainda tem gente que faz. Ninguém aqui, né, vai adorar o Deus do rio, né? Principalmente se for o Tietê, então está mais para demônio do que para um Deus. Mas ninguém vai lá adorar um Deus de rio. A gente superou esse animismo. A gente se acha um povo bastante civilizado. Mas nós vivemos em função de outros ídolos. Ou aqueles que nos dão prazer, ou aqueles que nos trazem medo. Há pessoas que servem o medo que possuem. A incerteza, a insegurança, vivem em função de tudo isso. Vivem para agradar, inclusive a si mesmo. Esses ídolos nada são. Ele governa, controla, conduz, Ele criou e tudo pertence a Ele. Não sei se você concorda comigo, fica até razoavelmente infantil alguma das nossas atitudes. Infantil mesmo, porque a gente diz o seguinte, não, este é meu carro. Eu trabalhei e me esforcei por tê-lo, e me orgulho de tê-lo. Mostro para os amigos, e fico orgulhoso de ter um carro tão bonito quanto esse, tão moderno, né? Carro do ano, como é o meu caso, do ano de 2009. Então, eu fico profundamente orgulhoso de tudo isso, porque é meu. Até o dia em que Deus, em sua sabedoria, permite que alguém leve o seu, e você que tinha, não tem mais. Perceba, nós temos essa ideia de que as coisas nos pertencem, de que elas são nossas, não são. Seus dias não são seus. Seu futuro não é seu. E é isso que o salmista diz, a Ele pertence. Nós devemos adorá-lo e agradá-lo porque Ele é o Senhor de tudo, que tudo governa, que tudo conduz, cujas circunstâncias estão em suas mãos. Por isso ele caminha para a segunda parte do Salmo, se você puder observar. Parece que não tem muita relação com o texto, mas tem. Nessa segunda parte, ele vai começar com a pergunta: quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Aqui, claro, é uma referência ao tabernáculo, tá? O Monte Santo é o lugar onde Deus, obviamente, sempre está, o lugar onde Deus atua. Desculpem. É o lugar onde Deus está, é a presença dele, o Monte Santo. Santo lugar, talvez o Santo dos Santos, o Santíssimo, lugar Santíssimo. Quem é a pergunta dele? Quem é que há de permanecer ali? Quem é que vai estar ali? E o próprio texto responde. Se você observar, verso de número 4, 5, já é uma resposta a tudo isso. A resposta é simples. Quem é que vai estar na presença do Senhor? Quem é que pode entrar no santo dos santos? Quem é que pode estar ali no santo lugar onde está? Quem pode permanecer no seu santo monte, no seu tabernáculo? A resposta é simples. Claro, a gente sabe disso. Quem é limpo de mãos? Quem é puro de coração? Quem, na verdade, não
não se entrega à falsidade. Quem, na verdade, não jura dolosamente, esses podem entrar. Todo mundo que tem uma ética bacana, todo mundo que tem uma boa conduta, todo mundo que tem um bom comportamento. Em resumo, ninguém. Ninguém. Limpos de mão significa aquilo que a gente faz. Qual de nós é limpo de mão? Qual de nós se julga digno de estar na presença do Senhor, porque as minhas mãos estão limpas? Qual de nós tem o coração, seu íntimo, puro, cujos pensamentos, cujos sentimentos não contrariam a santa lei de Deus? Por isso, o Salmo é muito simples. Alguns vão dizer assim, você cumprir vão dizer para você, se você cumprir a lei, se você guardar a lei perfeitamente, se você realmente for uma pessoa fiel, um bom cristão, você vai poder de fato estar no santo lugar. Dizem ele achando que o santo lugar inclusive é o céu, e não é. É exatamente o oposto. O texto está nos dizendo, o salmista está nos dizendo que ninguém pode. Ninguém. Absolutamente ninguém é puro de mãos. Absolutamente ninguém realmente é limpo de coração o suficiente. Ninguém, não existe ninguém que não seja inclinado à idolatria ou à falsidade, se preferirem. E não existe ninguém que não se devote por interesse, inclusive diante de Deus, em que não tente trocar a sua adoração por algumas bênçãos. Que Deus, na verdade, me abençoe, que faça às vezes contribuição para que Deus me retribua no próximo mês. E aí trata-se dolosamente, trata-se interessadamente essa relação com Deus. E a resposta é: ninguém pode de fato estar na presença desse Deus, que é o Deus da glória. Ninguém pode estar diante dele. Veja o verso de número 6, por favor. Tal é a geração dos que o buscam. E acrescenta: os que buscam a face do Deus de Jacó. Aqui fazendo referência à aliança de Deus, a esse Deus da aliança. Essa é assim, é quem o busca, então está tranquilo. Aí você vai a Romanos, capítulo de número 3, e vê Paulo citando o livro dos Salmos, capítulo 14, e Paulo diz: não há quem busque. Nenhum sequer. Nem isso eu e você fazemos. Buscar a Deus. Qual de nós pode estar na presença desse Deus? E exatamente esta resposta. Verso 5. Este obterá do Senhor a bênção, porque a presença do Senhor é bênção ou maldição. Não existe meio termo. Estar na presença dele, ou eu serei abençoado, ou estar na presença dele, eu enfrentarei o juízo e a maldição dele. Quem, na verdade, este que alcançará a justiça da sua salvação, e este nós sabemos quem é, e ele tem nome. Só existe uma pessoa que pode estar no santíssimo lugar. Só existe uma pessoa, um único homem com mãos limpas, com coração puro, que nunca se inclinou à falsidade. Só existe uma única pessoa que nunca jurou dolosamente. Só existe uma pessoa que buscou a Deus. E o nome dele é Jesus Cristo. Por que devemos nós adorar? Não é apenas porque ele é dono de todo o universo. Perdão, mas porque ele é aquele que é o nosso Rei Redentor. É o Rei Criador. É o Rei que governa todas as coisas, mas ele é o Rei que redime. O que o salmista está dizendo é que esta pessoa, que tem esse caráter, que tem essa pureza, que na verdade é santo, é este que pode entrar no santo dos santos. E em nosso nome, agradar o Deus e o Rei da glória. Ele é o único.
É esse rei que pode, de fato, nos redimir e agradar a Deus. Não sei se você já parou para pensar nisso. Eu e você somos incapazes de agradar a Deus. Por mais que eu faça, eu não satisfaço. Por mais que eu me dedique, eu não consigo. Eu consigo vencer um pecado e logo depois me sinto orgulhoso e confio em mim porque eu venci um pecado e acabei de cometer outro. E assim a minha vida vai nessa conduta quase que escravizante, de angústia. Não fosse Jesus Cristo, nós teríamos com certeza todos que estar tomando, sei lá eu, exordio para cima, alguma coisa assim, porque nós estaríamos vivendo a neurose. Eu sou santo agora. Antes de terminar o culto eu pequei. E logo depois me arrependo, para logo depois me sentir santo, para logo depois pecar outra vez. E nessa ciranda da vida nós estaríamos completamente abandonados, estaríamos enfermos, não fosse o fato de que confiamos em Jesus Cristo, nosso Redentor. É por isso que Ele é adorado, é por isso que Ele é servido. A referência aqui é exatamente esse. É Ele que obtém a salvação, é Ele que obtém a bênção e que nos concede a bênção. É Ele quem busca o Pai. Por isso o autor de Hebreus pode dizer com clareza que Ele, aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que Ele exista e que Ele é galardoador dos que o buscam. Mas nós buscamos porque, na verdade, Jesus nos buscou primeiro. Por isso é que adoramos a Deus, por isso é que temos que agradá-lo, porque Ele é o nosso Redentor, porque Ele transforma a presença de Deus uma bênção e não uma maldição em nossa vida, e por isso precisamos viver para agradá-lo. Mas o Salmo caminha e entra nessa última parte, que é realmente o ápice dessa adoração, quando ele faz essa pergunta, ele na verdade prorrompe nesse cântico de louvor: levantai-vos, ó portas, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele repete isso como ênfase, claro, numa música, num cântico, na letra, como nós cantamos aqui, mas levantai as portas, vossas cabeças, e deixe entrar o Rei está chegando. Andrew Bonner, muito interessante, ele vê nesse texto que a segunda parte se refere à primeira vinda de Jesus como Redentor, mas essa segunda parte talvez ele seja exatamente a sua segunda vinda como Rei da Glória, aquele que virá glorificar sobre todos. Mas veja bem, levantem-se e abram-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória, porque é Ele digno e único a ser glorificado. E a pergunta é natural: quem é esse Rei da Glória? Quem é Ele, afinal de contas? Ele é o Senhor, Yahvé. Se você observar, verso 1, a sua Bíblia, se for Almeida atualizada, vai estar com o Senhor todo em maiúsculo, é uma referência a Yahvé. Então Ele é o Senhor, a quem pertence todas as coisas. Esse é o Rei da Glória. Ele é o Senhor, como diz aqui o verso de número 5, de quem nós obtemos a bênção e a salvação. Mais uma vez, Yahvé. E aqui de novo vai dizer: Ele é o Senhor. O Senhor que é forte e poderoso. O Senhor que é poderoso nas batalhas, diz o verso 8. Verso 10, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E aqui não é apenas um Deus que, na verdade, criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e tem domínio sobre tudo. Não é apenas um Rei que redime e que se apresenta diante de Deus puro de mãos e limpo de coração para poder nos redimir, mas Ele é o Rei invencível, o Rei vitorioso em todas as batalhas. O Rei que na verdade é poderoso, o Rei dos exércitos, das hostes. Não há exército, não há força, não há poder que possa se comparar ao poder deste Rei. É isso que o salmista está dizendo: levantem, ó portas, para que entre esse Rei, porque Ele na verdade tem poder sobre todas as coisas. Nada tem maior poder do que Ele. Tudo que existe está sob seu domínio e Ele é aquele que vence absolutamente tudo. Ninguém pode vencê-lo. Ninguém. Absolutamente ninguém, por mais que se esforce, não é capaz de vencer exatamente a este Rei. Inclusive eu e você. A nossa vontade jamais superará o poder deste Rei. Se você quiser viver contra a vontade dEle, e se Ele não admitir isso, tenha certeza, Ele
mudará tudo, inclusive a sua vontade. Esses dias nós estávamos conversando aqui, eu falava do Dr. Russell Shedd, que tinha uma ilustração muito interessante, e que ele falava de Deus como aquele que nos corrige, nos disciplina e etc. E ele dizendo que o pai dele, né, que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, ele quem trabalha a nossa vontade. E ele disse que o pai dele tinha na casa dele um mudador de vontades. Era assim que era chamado. Então, quando o pai dele queria ter aquela conversinha, sabe, de pai para filho, o chamava no quarto do pai. Então o pai fechava a porta. E disse o Dr. Shedd que quando o pai fechava a porta, ele via pendurado o mudador de vontades. O famoso currião, estava lá. Era olhar para aquilo e a vontade mudava na hora, sem esforço. Porque é essa vontade, na verdade, que na realidade não pode vencer um Deus invencível. Seus planos, seus esforços, como diz o Salmo 2, Deus ri. Os homens dizem, desaltemos as nossas amarras, nos livremos de Deus. O Senhor ri. Que poder tenho eu? É essa vontade humana que não consegue vencê-lo, porque Ele é maior do que a nossa vontade, maior do que todos os poderes. Jesus tem todos eles em sua mão. E é essa a verdade que o Salmo nos mostra. Como é um cântico, eu me lembrei de um hino da nossa hinologia que tem no nosso hinário cristão, chamado Amor que Vence, né, Edson vai se lembrar de memória, Amor que Vence, que é originário da harpa cristã, mas está no nosso hinário, do cantor cristão, no hinário presbiteriano, que é chamado de Novo Cântico, e no hino do número 260, chama-se Amor que Vence. Eu tenho uma predileção por esse cântico, talvez porque já na idade que eu estou, a gente já preocupa muito mais com letra do que com ritmo, melodia, e não sei porquê, já é a segunda vez que falo sobre idade desde ontem, então deve estar mesmo preocupando, desde hoje cedo também. Então, essa ideia de que já se preocupa muito com conteúdo. E a terceira estrofe, para mim, ela sempre falou muito, muito, muito ao meu coração. A terceira estrofe do hino de número 260 diz assim: amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, o réu de quem tu te abençoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor sem ti. Você já pensou na sua conversão sobre esse aspecto? O Deus invencível veio e venceu. O amor dele venceu você, sua vontade, seus desejos, seus planos, seu egocentrismo, suas vãs filosofias, suas lógicas, sua falsa religiosidade, foram vencidas pelo Rei poderoso nas batalhas, pelo Rei da glória, que vence. E como diz João em Apocalipse, vence e vem para vencer. Nada pode detê-lo. Absolutamente nada. E é por essa razão que, rendido diante dele, vencido por ele, nós dedicamos a ele a nossa vida para agradá-lo. Por quê? Porque ele é o Rei da glória e não há outro. Ele é o único Rei poderoso nas batalhas que tem domínio sobre tudo. Ele criou, governa todas as coisas, ele redime as coisas que criou, porque pertencem a ele, ninguém à sua mão, e ele é quem vence absolutamente todas as batalhas. Ou seja, como é que nós podemos concluir isso? Há alguns anos, eu conheço uma pessoa, um rapaz que, hoje não havia se convertido ali
na sua adolescência. Se converteu, creu em Deus e tal. Desculpe, e, claro, se começou a frequentar a igreja. Mas segundo ele me disse, eu soube, a igreja ficava muito distante, ficava quase 1 hora de caminhada. E foi exatamente na época que ele concluiu o ensino fundamental, isso passou para o ensino médio. E nessa fase, saindo de uma escola cristã e indo para uma escola pública, ele começou a desviar o seu caminho. E parou, de fato, de frequentar a igreja. Parou de ir à igreja. Ele tinha amigos e ele queria viver o que os amigos viviam. Segundo suas palavras, a doce irresponsabilidade. Não ter obrigação de ir ao culto. Não ter obrigação de fazer a oração. Não ter obrigação de estudar a Bíblia. E mais, ter a liberdade de cometer pecados sem que ninguém critique. Isso deve ser bom demais. Influenciado com os amigos, viveu assim por algum tempo. Até que aprouve a esse Senhor de todas as coisas e circunstâncias, abrir uma congregação na frente da sua casa. E aí, a igreja que ficava longe, não fica mais. A justificativa estava acabando, né? Então ele ia. Mas ele ia e levava uma Bíblia dos Gideões, pequenininha, lembra dela? Enfiada no bolso de trás, para que ninguém visse que ele estava indo para a igreja, seus amigos não percebessem. E chegando à igreja, sentava no fundo. E quando terminava o culto, era o primeiro a assumir. E assim foi. Assim estava bom. Ele nem havia deixado de ser cristão, mas também não tinha se tornado cristão. Vivia a vida do jeito que queria e domingo à noite dava uma passada lá na igreja com a Bíblia no bolso. Domingo de manhã e está tudo bem. Era sendo, até que sem perceber, ele começou a ir não só aos domingos, mas no famoso estudo bíblico de quarta-feira. E ele não sabia por quê, só que ia. Começou a frequentar então. 1 ano depois disso, ele era professor de escola dominical. E um dia, dando uma aula, quem está assistindo a aula, um seminarista. Quando terminou a aula, o seminarista falou para ele: você já pensou em ir para o seminário? Só essa frase. E então, segundo ele, o coração não teve mais paz. E passou 1 mês orando e tentando entender e com aquela frase na cabeça: por que você não vai ao seminário? Porque Deus é quem controla todas as circunstâncias. Deus vence, inclusive a rebeldia. E é exatamente por isso que ele orou, se entregou a Deus e decidiu se dedicar a Ele. E esta é a razão por que eu estou aqui. Foi assim que Deus conduziu. Eu era universitário, tinha emprego e planejava o casamento. Minha vida estava desenhada. Deus teve a ousadia de bagunçar tudo, virar tudo de cabeça para baixo. E desde que ele mandou aquele seminarista lá me dizer: por que você não vai no seminário? Não tive paz. Não consegui. A única paz que eu senti no coração foi o dia que eu me rendi ao Deus que vence. E vencido, não havia outra possibilidade senão servi-lo e viver em função dele. Talvez possa parecer que não, mas esse é o grande conforto que eu sinto hoje no meu coração. E você talvez tenha o mesmo sentimento. Ele vence. Sabe aquela situação, talvez, em sua casa, no seu lar, em que você está lutando constantemente? Meu irmão, creia, se isso faz parte do coração de Deus, Ele vencerá. E até o filho mais rebelde se renderá
ao Rei da Glória. Se curvará diante dele. Por mais que ele planeje constituir a sua vida, inclusive de viver da maneira mais pecaminosa que puder, um dia, se esse é o plano de Deus, ele vai se encontrar com esse Rei da Glória. E vencido por esse amor, ele vai se render a este Rei da Glória. Por isso a minha palavra a vocês e a mim: renda-se e glorifique. Nós, na verdade, não estamos e não fizemos aqui a nossa adoração. Fizemos sim, mas agora ao sair daqui, à medida que eu e você tivemos no coração a decisão de viver para agradá-lo, torná-lo o centro da nossa existência e finalmente encontrar o que não encontramos em nenhum lugar: a paz. Vencido por Ele, o Deus que tem domínio sobre tudo. O dia de amanhã está na mão dele. Aquele problema que te causa ansiedade, preocupação, estresse, está nas mãos dele. Ele governa. Você, as pessoas, os fatos, as circunstâncias, é ele quem governa. Não existem outros deuses, mas ele é quem governa. Ele é o único que é capaz de entrar nos santos dos santos e em nosso nome sacrificar-se, para que eu e você possamos obter a bênção, conforme diz o verso 5. E é por isso que, como os portais eternos, nós devemos levantar para que o Rei da Glória entre e nós realmente consigamos louvá-lo, bendizê-lo e glorificá-lo, porque só Ele é digno desse louvor. O Salmo, então, coroa esses salmos reais. E eu espero que você saia daqui como um súdito, fiel e feliz, porque pode, de fato, glorificar o único Rei que existe. Aquele que vence todas as coisas, aquele que governa todas as coisas. E aquele que esta noite, por simples graça e misericórdia, recebe de nossas mãos essa adoração que está muito longe de agradá-lo. Muito longe. Não pela limitação e pela humildade do nosso templo e das nossas, digamos, das nossas ações, mas por causa das mãos e corações que temos e que não podem oferecer para Ele nenhum sacrifício que seja vivo, santo e agradável, a não ser em Cristo Jesus, o Rei da Glória a quem nós servimos. Que Deus nos abençoe e eu espero que você vá para casa confortado e seguro de que Ele tem tudo, absolutamente tudo, sob controle e que Ele vencerá. E se você estiver com Ele, você será, como diz Paulo, mais que vencedor em todas as coisas. Confie e renda-se ao Rei da Glória, é o que eu realmente convido e exorto você a fazer esta noite. Vamos nos colocar de pé e vamos orar para assim encerrar o nosso culto, por favor. Oremos. Pai, nós te bendizemos e te agradecemos. É uma alegria saber que o Senhor tem domínio sobre tudo e sobre todos e que a nossa vida está em suas mãos. É gratificante saber que a bênção da tua presença nos é possível, porque Jesus, de fato, está nos santos dos santos e sacrificou-se em nosso lugar para que tenhamos acesso ao Senhor. É muito bom, Pai, saber que por mais que o nosso coração se rebele contra o Senhor, por mais que nós, de fato, nos revoltemos e a nossa vontade, de alguma maneira, tente viver longe do Senhor e da tua palavra, o Senhor nos buscará e nos fará voltar e nos vencerá com a tua vontade amorosa. Por isso pedimos ao Senhor, toma-nos em tuas mãos, a nós e aos nossos irmãos que nos ouvem em casa. Visita cada um de nós e permita, Pai, que esta semana seja uma semana vivida para o teu inteiro agrado, para agradar o Senhor.
porque não há em nós nenhuma outra alegria senão ver o Teu nome exaltado e glorificado. Perdoa-nos as muitas vezes que vivemos de maneira egoísta, como se a nossa vida fosse mais importante que o Teu reino, como se os nossos desejos pudessem superar, ó Pai, a Tua santa vontade. Nós te pedimos, nos perdoe e vença-nos, ó Pai. Ajude-nos a nos render aos Teus pés e glorificá-lo para sempre. É o nosso pedido, é a nossa oração, e oramos assim, confiados em Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, e também as ternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam convosco, com toda a igreja do Senhor Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém.